Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, mais um programa. Vamos falar de teologia, programa do Seminário Teológico Batista MISPA. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante, que é apologética, a importância disso para a igreja contemporânea. E a gente está recebendo aqui hoje para ser sabatinado o pastor Evandro Júnior, marido da Karen, pai de 3 filhos, pastor da Igreja Batista Jardim Itamaraty, professor de apologética lá no MISPA, especialista na área, que hoje a gente vai aprender um pouquinho mais, já torcer um pouquinho aí o nariz, não é? Não levanta a bola não, hein? É o jeito, se eu não levantar a bola, como é que fica, né? Vamos para cima. Eu quero dar também o meu boa noite para o pastor Júnior Martins, para o pastor Jorge Cacuto, e que nós tenhamos aí uma noite extremamente boa. Boa noite, João. Boa noite, Evandro. Boa noite, pastor Cacuto. Aos alunos aí, os amigos, o pessoal que está nos acompanhando. Vamos aprender bastante coisa com o Evandro Júnior aí hoje, a respeito de apologética. Vamos terminar essa live aqui afiados para defender a nossa fé aí. Boa noite a todos, uma alegria e satisfação enorme podermos discutir e conversar de assuntos que edificam a nossa vida de fé, nossa experiência com Cristo, e eu espero que seja bem proveitoso. O pastor Evandro Júnior, ele foi aluno do Palavra da Vida, aluno do saudoso professor Carlos Oswaldo Pinto, e saudoso, deixou bastante saudade, já tem deixado, um estudioso, um homem de Deus realmente aplicado a entender a palavra de Deus. Vocês encontram aí o livro dele sobre exegese, bastante bom, bastante importante para nós. Pastor Evandro, seja bem-vindo ao Vamos Falar de Teologia dessa noite. Obrigado, meu querido. Prazerzaço estar com vocês aí. Vamos que vamos. Acho que a gente pode começar primeiro definindo o que é apologética, né? Para as pessoas agora estão entendendo, falando, é de comer esse negócio, né? O que é apologética, pastor? Legal, apologética, primeiro que apologética já é um assunto assim bem difundido, né? Todo mundo conhece um pouquinho ou fala um pouquinho de apologética. E apologética, de maneira muito simples, uma definição muito simples, é a disciplina que lida com a defesa racional da nossa fé. A ideia, basicamente, aí é apresentar, ou dar uma razão, apresentar uma defesa daquilo que cremos, né? Então, quando a gente fala sobre apologética, esse é o assunto básico aí, essa é a definição mais básica que a gente pode ter sobre isso, né? Essa é a ideia de apologética. Muito bem. Deixa eu te perguntar. Só para falar um negócio, todos os que quiserem fazer perguntas, podem fazer direto lá no chat do YouTube, que a gente vai procurar responder de qualquer maneira. Pastor Júnior, por favor. Vamos lá, pastor Evandro, você acha que dá para classificar a apologética, dá para categorizar, dá para pensar numa apologética, sei lá, para fora, para dentro? Como é que você enxerga isso? Essa amplitude de formas da gente defender a nossa fé. Como é que a gente pode categorizar isso aí? Na verdade, é necessário categorizar, né, Júnior? Seguinte, quando a gente fala sobre apologética, a gente vai lidar com vários aspectos que envolvem toda a vida cristã, de certa maneira. Então, quando a gente olha, em especial para a igreja, a apologética ela tem uma função extremamente importante, e aí a gente faz uma separação básica entre divisão interna e externa, né? Quando a gente pensa na igreja por dentro, na igreja entre os salvos, de fato, a gente está falando sobre uma apologética que defende a sã doutrina. Então, a gente olha ali a apologética como uma defesa, uma argumentação que torna coerente, que torna fundamentada cada doutrina que nós seguimos à luz da palavra de Deus. Então, olhando para a igreja, a gente vê isso, né? E a gente vê na Bíblia, em diversos momentos, o próprio Paulo, a gente vê Pedro utilizando isso, a gente vê os apóstolos utilizando a apologética no sentido de defender e argumentar e ensinar os ensinos de Cristo. Por exemplo, se a gente for para pensar, por exemplo, na Grande Comissão,
aí de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, ensinando tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, né? A ideia básica aí é uma ideia de ensino. A ideia não é você falar de Jesus e sair correndo, né? Você vai falar de Jesus para a pessoa na esquina e sai correndo para outro. A ideia é de você formar discípulos de Cristo, e com isso, com base nos ensinos. E esse ensino ao longo do Novo Testamento, ele é um ensino que ele é atacado de diversas maneiras. Então, a gente lida com o gnosticismo, a gente lida com os judaizantes, a gente lida com todas essas questões que vêm para distorcer essa doutrina, que vêm para distorcer, de fato, aquilo que Deus deixou através dos apóstolos para a edificação da igreja. Então, quando a gente fala sobre apologética interna, por exemplo, a gente está falando justamente, basicamente, dessa defesa dentro da igreja para com os falsos ensinos, falsos mestres e as distorções do evangelho. Quando a gente fala sobre a apologética externa, extremamente abrangente, a gente vai ver a questão aí da defesa da existência de Deus, né? E as evidências para a existência de Deus. E isso lidando com o mundo, lidando com o incrédulo, lidando com aqueles que, de fato, não creem no cristianismo, como se a gente pode dizer assim, né, eu não gosto muito de usar esse termo, mas como uma religião exclusiva, né? Eu creio, e aqui só um parênteses, só para a gente não quebrar tudo aqui, mas eu creio que o evangelho, eu creio que o cristianismo, ele não é uma religião, ele é, de fato, o Salvador falando com os seus filhos e os filhos tendo um relacionamento com o seu Salvador, né? Então, o cristianismo é um relacionamento com o nosso Salvador, né? Então, essa é a ideia que a gente vai bater aí. Mas quando a gente fala sobre essa apologética externa, a gente está lidando com essa defesa aí da existência de Deus para todos aqueles que não creem, para o mundo, de uma certa maneira. O pastor Evandro foi abduzido pela escuridão nesse momento, a gente só está ouvindo a voz dele, mas eu passo a palavra aí para o pastor Cacuto. Rapaz, eu não estou ouvindo. Está desligado o microfone dele. Tem que abrir o microfone aí, pastor. Quem sabe faz ao vivo, é nóis. Obrigado, Evandro. Você já mostrou que a apologética é importante internamente para todos os cristãos, não somente para professores, para pastores. Como é que você consegue aliar na sua pregação, no seu ensino, a questão apologética para as oportunidades que você tem com os seus alunos, com os membros da sua igreja, com a vida cristã no geral? Eu acho que o Evandro, ele desapareceu. Ele desapareceu. Espera, aí voltou. Ok. Refaça, então, a sua pergunta para o Evandro. Tenho que refazê-la, sim. Oi, gente, voltei, desculpa. Não sei o que aconteceu aqui, não. Fala. Tá bom. Eu estava perguntando a você. Você praticamente respondeu a ideia de que a apologética ela é tão importante não somente para teólogos, não somente para pastores, mas também para os membros da igreja em geral. Eu pergunto, como é que você consegue aliar apologética dentro do seu ensinamento, sermões, estudos, palestras? Como é que você faz isso? Legal, pastor. Essa pergunta ela é interessante por causa do seguinte, você já deu essa introdução, né? Mas a apologética ela não é uma matéria que deveria pertencer somente ao seminário. E explico isso no sentido assim, é óbvio que tem que existir no seminário, porque quando a gente fala sobre apologética, a gente pode se aprofundar de uma maneira extremamente grande, e aí a gente vai ter grandes nomes da apologética, que eu, por exemplo, um Hellis Mortal, não vou chegar nem perto, né? Francis Schaeffer, Norman Geisler. Então, a gente vai olhar para essas pessoas, a gente vai ver, de fato, uma profundidade enorme no que se refere à própria apologética. Mas quando a gente lida com a igreja, quando a gente lida com o fato de fato, sermos
cristãos em si, a gente está falando que a apologética ela faz parte do evangelho. E que sentido isso? Primeiro porque é um mandamento. A gente olha, por exemplo, ali para 1 Pedro, capítulo 3, aí estejam preparados para defender a razão da vossa fé. A gente olha para alguns outros textos, Tito, capítulo 1, por exemplo, a gente olha para Tito, capítulo 2, onde nós mostramos a beleza do Evangelho a partir da maneira como nós vivemos o Evangelho e a partir da maneira como nós o apresentamos em nossas vidas. Então, a apologética está envolvida na vida cristã. Ela não foge, nesse sentido, da característica da igreja, que é, de fato, apresentar um Evangelho que é claro. Olha, por exemplo, para Paulo, quando ele vai lidar com a cidade da época, com a cultura da época, ele olha ali para aquele monte de deuses e fala, queridos, vocês têm um monte de deuses aqui sendo adorados, e tem um aqui que vocês estão falando, aquele que não tem nome. Esse aqui é o Jesus que vocês vão conhecer. Então, ele apresenta ali argumentos muito claros para a cultura da época, da importância, mostrando a importância aí, de fato, de dialogar com a cultura para mostrar o evangelho. Então, isso tudo é apologética. Um grande nome, por exemplo, desse tipo de apologética é o próprio Schaeffer, né? Schaeffer, ele é um cara que ele olha para a cultura e ele apresenta o evangelho para a cultura. Ele apresenta o evangelho para aqueles que são do seu tempo. E essa ideia ela é muito importante. Então, como a gente vai colocar a apologética? A apologética ela é colocada a partir da exposição da palavra, a partir de um ensino da palavra coerente, bem fundamentado, e com uma hermenêutica bem estabelecida. E isso serve de alimento para o cristão. Serve de alimento para o cristão não para viver conforme o passado, mas para viver, de fato, na atualidade, o evangelho da maneira que é, para aqueles que estão vivendo uma cultura totalmente diferente, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante aí para a gente. Júnior? Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Então, a gente está vivendo um tempo, vou fazer uma leitura aqui do nosso tempo, e vou querer que você me ajude a tentar encaixar essa temática. O que a gente percebe hoje é que as pessoas têm até uma certa aversão, às vezes por doutrina, elas têm um pouco de aversão até por uma explicação um pouco mais prolongada a respeito de um assunto. O que parece que elas querem são respostas mais rápidas, o que parece que elas querem é mais acolhimento. Essa minha visão, ela tá distorcida, ela é real, e se ela for uma visão real, como é que a gente consegue trazer essa coisa mais elaborada, mais substancial para a vida das pessoas, se já existe uma barreira no coração delas? Ou seja, como é que a gente pode vencer as barreiras para essa defesa interna e externa da fé que você já argumentou tão bem e são tão necessárias? Tá, legal. A leitura eu acho que está correta, viu, pastor Júnior? Ela está correta no sentido de que, de fato, algumas pessoas elas estão querendo mais acolhimento do que, de fato, o verdadeiro evangelho em si, né, a doutrina em si. E isso a gente já nota, isso veio na minha cabeça agora, mas eu acho legal, isso a gente já nota na própria presença de Jesus, né? Jesus, por exemplo, aquele texto lindo de João, capítulo 6, Jesus, ele está ali ensinando o povo, fazendo maravilhas e tal, e aí, de repente, ele olha para o povo e fala o seguinte, olha, eu sou o pão da vida. E é interessante que quando Jesus ele começa a fazer essas afirmações mais explícitas de quem ele é, daquilo que de fato o povo precisa, o povo ele abandona Jesus. Essa é uma experiência histórica e com o próprio Cristo. Ao ponto de Jesus olhar para os seus discípulos e falar o seguinte, e vocês, não vão também? E aí vem o grande texto, João capítulo 6, versículo 68, se não me engano, ou 69, Pedro vai lá e responde, Senhor, para quem iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna. E é interessante a gente parar um pouquinho aqui, porque a realidade, ela é a realidade que expressa o coração do homem. O coração do homem sempre foi esse coração que vive com base naquilo que vê, que vive com base naquilo que sente, que vive com base naquilo que lhe faz bem, a busca da sua felicidade, do seu preenchimento. E o evangelho, ele vem, de certa maneira, para combater tudo isso. Meus queridos, o centro e o coração não são vocês. É a glória de Deus. E Deus quer ser glorificado através da salvação e redenção de vocês.
Então, quando a gente olha para a apologética de maneira, pensando doutrinariamente, inclusive, a gente está olhando para a necessidade do coração da igreja. Um texto muito legal que a gente tem é Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 33. É a passagem de Cornélio, né? Mas é interessante, eu vou pegar esse texto aqui rapidinho. É interessante que Atos capítulo 10, versículo 33, mostra algo que é a necessidade de toda a igreja. Diz assim lá no versículo 33, virando a página aqui rapidinho. Diz o seguinte: assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou nos dizer. Cara, esse texto é maravilhoso, porque a gente olha para Cornélio sendo um cara piedoso, a gente olha para Cornélio sendo um cara que dava esmolas para as pessoas, que temia Deus, mas que ainda não tinha ouvido falar de Jesus, não tinha crido em Jesus, não tinha entregado sua vida a Jesus, não tinha recebido de fato a Cristo como seu Salvador. E Deus vai lá e fala o seguinte: manda chamar Pedro. E aí, quando Pedro chega e fala, querido, eu quero ouvir o que o Senhor quer que você nos diga. E essa, por mais que a nossa realidade no mundo hoje seja uma realidade em que as pessoas querem aquilo que de fato acaricia o coração, ou um lugar em que se sinta bem, o evangelho, a doutrina, a palavra de Deus, ela não é isso. Na verdade, ela é a redenção. E essa redenção é que precisa ser apresentada de maneira profunda e coerente. E aí a ideia da apologética, onde a gente não apresenta um amontoado de versículos, mas a gente apresenta de fato aquilo que Jesus quer trazer para a redenção da humanidade. E, digo mais, redenção da cultura que a gente vive. Né? Uma cultura líquida que Jesus vem e quer redimir de fato. Muito bem. Pastor Cacuto. Júnior, Evandro. Júnior e Evandro é a mesma pessoa, né? Aliás, se fez uma brincadeira que é o grupo dos Jotas, né? E se o Evandro nós consideramos que ele é Júnior, então temos o Júnior, o outro Júnior, o Jorge, o JP, é tudo J aqui. E o Júlio, na operação. Me diz uma coisa, você começou citando alguns apologetas que fizeram parte da história e que têm influenciado muito essa área de pensar a respeito da defesa da fé. É possível que muitos dos que nos ouvem talvez tenham interesse em aprofundar esse assunto depois que tivermos terminado esse momento. Que ajuda você daria para alguém que quer conhecer mais a esse tema? Que autores você poderia acrescentar, além de Schaeffer, além de Norman Geisler, outros que talvez poderiam ajudar nesse processo? Tem vários nomes, né? São vários nomes de apologistas, né? Da atualidade, né? A gente pode olhar para um que Deus é soberano, né? Mas que infelizmente faleceu há pouco, mas é Ravi Zacarias, por exemplo, é um grande nome da apologética. A gente tem William Lane Craig, né? Em especial aí andando aí mais pela apologética do método clássico, né, trabalhando com argumentos teleológicos, argumentos cosmológicos, trabalhando aí com as evidências da existência de Deus, para então partir para evidências históricas e por aí vai. A gente tem os nomes mais antigos, né, e são legais a gente parar para pensar, por exemplo, em Agostinho, né, Agostinho é um dos nomes interessantes. E uma coisa legal que a gente precisa parar a pensar também, que é muito interessante, né? Alguns dizem que a apologética, ela não é necessária para um evangelismo. Mas a gente olha, por exemplo, alguns nomes muito legais, eu lembrei disso por causa de Agostinho. Né? Agostinho, no livro de Confissões, ele fala sobre, de fato, o crer em Cristo, o encontro com Cristo, a partir, inclusive, de um debate entre um crente e um incrédulo, né? A gente olha para C.S. Lewis como fruto disso aí também. Ele até cita aqui
se eu não me engano, eu não lembro do livro agora, mas ele fala que não conhece ninguém que na vida adulta não tenha sido influenciado, de fato, por argumentos reais e racionais sobre a fé, para aceitar a Cristo, né? Então, são pessoas muito legais que a gente vê aí. O próprio C.S. Lewis, né? A gente olha. Então, são nomes especiais que a gente tem aí. R.C. Sproul, o Sproul também, um grande apologista. Então, a gente tem grandes nomes aí, sim, que tem como a gente caminhar muito bem nisso tudo, né? O R.C. Sproul, se eu não me engano, se eu não me engano, não, né? Ele tem um livro chamado Como Devo Viver Neste Mundo. Cara, um livretinho desse tamanho, assim, ó. Excelente livro, muito legal, para a gente começar a trabalhar nessas ideias. Né? Uhum. Teria algum nome da teologia brasileira contemporânea? Temos sim. Eu só confundo sempre os nomes aqui, mas se eu não me engano é Guilherme de Carvalho, né? Ok. Acho que é. Pode ser. Lá do Instituto Schaeffer, inclusive, né? Ele mesmo. Eu sempre confundo, eu fico com medo de confundir o nome com qualquer outro cara aí, mas ele é um grande nome da teologia brasileira aí. Com qualquer outro. Paulo Romero, né? Paulo Romero. Com medo de confundir com um cantor, né? Pode ser, mas exato. Ou com um polemista, filósofo polemista, né? Vamos que vamos. O pastor falou do Paulo Romero, também o Paulo Romero tem escrito coisas nessa área. Bastante importante lê-lo também. Um estudioso importante também para a gente estar lendo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem faz a pergunta aqui é o Carlos Peleirinha. Ele fala se o apologeta precisa conhecer outras culturas, mas eu ainda vou além um pouquinho. O apologeta, ele precisa ser apenas um especialista no texto bíblico, na doutrina, não teológica, na doutrina cristã, ou ele precisa avaliar outras matérias como sociologia, antropologia, filosofia? Ele tem que ser um conhecedor de todas essas áreas, além de um grande leitor do seu tempo. A gente podia aqui falar sobre o Zeitgeist, né? De ser um homem do seu tempo. Um apologeta precisa ser um homem do seu tempo? Na verdade, o João, pastor João, seguinte... Pode chamar de JP, tá valendo. JP, tamo junto, né? Acho que vocês vão poder até contribuir nesse sentido, mas se a gente for para pensar, o cristão, ele precisa caminhar por todas essas áreas, né? Por que não um apologeta, né? Alguém que está, de fato, interessado em apresentar argumentos reais, legítimos para uma fé cristã. E ainda mais no nosso tempo de hoje. Hoje, no nosso tempo, a gente tem a diversidade de informações, a diversidade de notícias, a diversidade de conteúdos instantâneos. Então, você procura no Google aí qualquer coisa sobre apologética, vai aparecer um monte de coisa. Você procura sobre cultura, um monte de coisa. E só um exemplo aqui importante, por exemplo, da gente saber e dialogar na ideia da cultura, é o que a gente está vivendo hoje. Eu não sei se vocês viram uma notícia recente, ou uma pesquisa recente, em que cerca de 50% dos jovens, millennials, né, que a gente fala, esses que nasceram entre 1980 e 2000, creem que, de alguma maneira, você anunciar o evangelho para uma pessoa de outra fé, com a esperança de que ele se converta, é errado, por conta da cultura. Quem fez essa pesquisa foi o Barna Group, né? E aí a gente precisa entender qual a importância da apologética nesse sentido agora. A importância da apologética é justamente mostrar que essa noção de que falar do evangelho para pessoas de outra fé é errado na esperança de que eles se convertam é um problema cultural e é um problema de uma igreja que não entendeu o grande mandamento de Jesus, que é de ir fazer discípulos de todas as nações. E isso inclui todos os povos. Vamos parar para pensar aqui, por exemplo, na boa hermenêutica, né? Gênesis é um livro que foi escrito por Moisés, e é um livro que ele tem um propósito geral. E cada história ali dentro está cumprindo essa ideia de atingir o propósito, o objetivo de Moisés nesse sentido, que Deus tem para Moisés ali naquele sentido. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 1, capítulo 2, a gente vê a criação,
Hoje em dia as pessoas vão olhar para Gênesis 1 e 2 e vão falar assim, tá vendo? Deus criou, não é evolução. Sendo que, na realidade, o objetivo de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, olhando para a cultura da época, e aí que eu falo que é a importância da boa hermenêutica, é de fato um ataque ao politeísmo, que era uma realidade de todas as culturas à volta. Então, é interessante a gente parar para pensar nesses aspectos e falar, peraí, a apologética, ela está emaranhada em todas as áreas da teologia, mas não só. Ela está emaranhada em todas as áreas e esferas da nossa vida. Então, a gente vai fazer, por exemplo, uma apologética, a gente vai entender que o cristão, ele não é um profissional cristão, antes ele é um cristão profissional onde ele estiver, né? Então, a apologética ela vai trabalhar com essa lida, né? Com esse lidar com os diversos aspectos da nossa vida. Sim, a gente precisa conhecer da nossa cultura para apresentar o evangelho para a nossa cultura. A gente precisa conhecer o nosso tempo para apresentar o evangelho para o nosso tempo. Onde, por exemplo, a gente vai falar que na caminhada com Cristo, não existe atalhos. Para a gente se tornar mais próximo de Cristo, é um relacionamento mais intenso com Ele, mais profundo. Não tem como a gente pegar uma noite, colocar todos os capítulos da Bíblia ali e achar que a gente viu a temporada no Netflix da Bíblia e já conhece tudo de Deus. Não. Né? A nossa geração está acostumada com esse negócio instantâneo. Mas a palavra de Deus, e a gente vai entender, dialogando com o mundo que vive ao nosso redor, que de fato o Evangelho, ele é paulatino no relacionamento. Você lembrou uma coisa que é real, né? A gente assiste a novela da Record de Jesus, já acha que é um mega conhecedor de Jesus, né? A gente assiste um filme no Netflix, a gente acha que a gente assiste um monte de coisa e já acha. A gente não precisa nem acessar, não tem um sacrifício, né, de acessar e de buscar o conhecimento, daquilo se tornar parte interior, né, parte nossa. O que você acha disso aí, pastor Júnior? Passa a bola para você. Eu estou aqui ouvindo, e agora eu estou pensando um pouquinho nas pessoas que estão nos ouvindo, e talvez a gente possa fazer uma pergunta aí que vá um pouquinho no sentido contrário do que está sendo trabalhado até agora. Existem limites para apologética? Ou o cara devidamente preparado apologeticamente, ele é capaz, ele tem que ser capaz de responder todas as perguntas, como me prove a existência de Deus, me prove a validade do cristianismo, me prove que a Bíblia realmente é um livro inspirado por Deus. E uma outra pergunta, né, que também é decorrente dessa, que eu queria saber do pastor Evandro, é se a falta de uma boa apologia, ela é necessariamente um impedimento para que as pessoas ouçam bem a respeito do evangelho. Ou seja, aquele camarada que está sendo abordado por um crente, aquele crente que está abordando, ele precisa estar muito bem preparado apologeticamente para apresentar a fé da forma mais racional e mais simples possível para a pessoa e, ao mesmo tempo, mais abrangente. Ou seja, há limites para ela, não há limites. A falta de uma boa apologética pode atrapalhar a igreja, pode atrapalhar a evangelização. O que você pensa disso aí? Tá, vamos por partes aí. A sua primeira pergunta, ela... um monte de coisa, né? Perguntou uma coisa, né? A primeira pergunta dele é se há limites para a apologética, né? E a gente precisa, de fato, estar preparado para responder a todas as questões que nos surgirem. O Norman Geisler, ele fala isso no livro A Enciclopédia da Apologética, que é um livro muito legal, mas ele fala o seguinte, 1 Pedro 3,15 nos mostra que precisamos estar preparados para responder as perguntas difíceis que nos surgirem, ainda que elas nunca venham. E é muito legal isso, porque é a ideia de estarmos de fato preparados. 1 Pedro 3,15 é um grande chacoalhão na gente, quando fala assim, olha, separem a Cristo no seu coração e estejam preparados para dar razão da vossa fé a todos aqueles que perguntarem. Então, a gente, é óbvio, né, a gente não vai ter resposta para tudo, e longe, a gente não vai conseguir fazer isso. Mas a questão é que a gente precisa estar disposto e a gente precisa, de fato, nos preparar para que estejamos, no mínimo, de alguma maneira, com argumentos propícios para responder as questões daqueles que se levantam com a gente, né? Então, a gente precisa estar preparado, sim,
mas não significa que a gente vai ter todas as respostas, e nem significa que a gente vai ter resposta para qualquer pergunta que venha. Significa simplesmente que a gente está se preparando para isso, e se surgir, e a gente não estiver preparado, a gente vai correr atrás. Então, essa basicamente é uma ideia que a gente tem aqui. Agora, se há limites, e eu acho que eu posso estar caindo um pouquinho para o lado errado, não sei se entendi ao certo essa pergunta, mas a apologética, ela não é, se assim podemos dizer, né, suficiente para convencer toda e qualquer pessoa da salvação. Eu creio que não. A apologética, nesse sentido, tem limites, como todo e qualquer argumento que nós venhamos a dar sobre salvação em Cristo Jesus. Lembrando, em especial, de João capítulo 16, que vai dizer que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito, né? Então, a gente pode apresentar todos os argumentos plausíveis e os melhores argumentos do universo para que a pessoa aceite a Cristo. No final das contas, a obra é do próprio Espírito Santo, e a gente está fazendo simplesmente o nosso papel, né? Então, a gente precisa lembrar, não é a gente que vai converter a pessoa. E até, um ponto aqui, um parênteses, depois você vai ter que lembrar outra pergunta, tá, pastor Júnior? Mas só um ponto aqui, um parênteses, que vale a gente lembrar também, a apologética, ela não tem como fim a gente convencer as pessoas de que nós estamos certos, como os donos da razão. A apologética, ela tem como fim, a gente olhando especial para Tito, capítulo 2, versículo 9, tem como fim especial mostrar a beleza do evangelho, com base nos argumentos bem fundamentados e coerentes que nós apresentamos da verdade. Então, a apologética em si não é uma guerra de argumentos, é a apresentação da beleza do evangelho de uma maneira coerente, de maneira bem fundamentada, para aqueles que não tiveram encontro com Jesus ou que estão lidando com crises dentro da doutrina cristã. A pergunta era exatamente essa, eram duas perguntas, na verdade, né? Se há limite, se você respondeu, e se a falta de uma boa apologia poderia ser um impedimento para uma evangelização suficiente. Então, eu estou entendendo com a tua resposta que existem limites, sim, são limites muito claros, e que ela não é decisiva para uma boa evangelização, porque, na verdade, quem faz o papel do convencimento é o Espírito. Então, eu acredito que você respondeu sim, entendeu bem as perguntas que eu fiz, mais ou menos por aí. Legal, só caminhando aqui, o pastor, num detalhe que ele falou aí, o pastor Júnior, que eu achei interessante também, é essa questão de que a apologética ela não atrapalha uma boa evangelização. Ela de fato, ela vai fazer uma diferença enorme, ela é muito importante. Porque, de uma certa maneira, nós estamos defendendo ou apresentando argumentos de que Cristo é o Salvador da humanidade, de que Cristo, de fato, morreu e ressuscitou. Nós temos argumentos claros, históricos sobre isso, por exemplo. 1 João vai ser um exemplo muito claro disso. Nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos o verbo da vida, e nós queremos lembrá-lo disso aí, né? Então, quando João está escrevendo isso, ele tá dando uma clara evidência histórica de quem Cristo era, de carne e osso, morreu e de fato ressuscitou, e eles ouviram com seus próprios ouvidos e viram com seus próprios olhos, apalparam com suas próprias mãos. Agora, é muito interessante quando a gente olha para Atos capítulo 4, e a gente vê o episódio em que Pedro e João, eles são presos por falar de Jesus. E aí, esse texto é maravilhoso, né? Os mestres da lei ali, os fariseus, eles olham e falam o seguinte: cara, eles têm que estar andando com Jesus, porque eles não conseguiriam falar isso se não fosse o andar com Cristo. Em outras palavras, né, eu estou parafraseando o texto aqui, mas ele fala assim: a maneira pela qual eles falavam ousadamente fez com que eles entendessem que eles estavam com Jesus. Então, é muito legal, Atos capítulo 4, versículo 13, né? Então, é muito legal a gente olhar, por exemplo, para isso, né? A nossa vida com Jesus, de alguma maneira, é essa evidência mais clara daquilo que o Senhor Jesus faz em nossas vidas e é, de fato, a base para um bom evangelismo. Cacuto. Evandro, me permite fazer um complemento e tá corretíssimo tudo o que você disse. Primeiramente, foi bom você relembrar uma palavra que na apresentação anterior, na semana passada, eu não consegui lembrar. Era justamente essa ideia de que alguns crentes trabalham no secular e outros trabalham no ofício santo.
E você bem apresentou essa questão de que a nossa responsabilidade primeira é representar Jesus por onde nós estamos, no trabalho, na escola, em casa. Você está de parabéns. O outro complemento que eu faria é a questão de que, sim, uma boa apologética, ela vai complementar a evangelização, ela vai ajudar, porque vivemos uma questão no momento em que, quando se ouve falar em cristãos, se pensa em cidadãos de segunda categoria. Normalmente a ideia são analfabetos, são pessoas que não estudaram, ou são crianças, são mulheres e assim por diante, pobres que buscam um significado de vida e que vão pensar em Cristo e suas ideias. Aliás, como a gente lida, as decisões embasadas na fé cristã, elas não são tidas como com comprovação científica. Então, termos, ao mesmo tempo em que nós contamos com irmãos piedosos que não tiveram o privilégio de ir além, mas usados pelo Espírito de Deus, eles vão ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Ao mesmo tempo, é também importantíssimo termos pessoas que estão bem preparadas, são cientistas, são doutores, eles estudaram e eles conseguem, talvez, entrar em lugares onde a grande maioria de nós não conseguiríamos, universidades, cátedras e assim por diante, e na linguagem científica poder-se falar a respeito e defender a respeito da fé cristã. Nós tivemos um professor que falou numa das aulas magnas no nosso seminário, JP vai me lembrar o nome, temos o Adalto Lourenço aqui no Brasil, irmãos que são cientistas e que podem discutir com clareza assuntos que as pessoas diriam, eu pensei que fosse um ignorante, mas alguém que fala de igual para igual a respeito da fé. Então, é apenas um complemento e passo a bola para o JP. O irmão que está falando, o professor que está falando é o Marcos Eberlin, ele é bioquímico e ele trabalha no Mackenzie, ele é diretor do projeto Discover Mackenzie, que fala sobre design inteligente. Esse também é uma maneira de apologética. Os alunos estão apavorados e falando lá no YouTube, eles não conseguem anotar as perguntas e perguntam para o Júnior se isso vai cair na prova, né? E aí, Evandro, vai cair na prova ou não vai essas coisas? Vai cair na prova, cara. Só um comentário legal aí com relação ao que o pastor Cacu está falando, sobre essa realidade na igreja, né? A gente olha como é complicado, né, a gente pensar nisso, mas a igreja hoje em dia ela é reconhecida de fato como um lugar de poucos argumentos razoáveis diante das questões, diante das dificuldades que nós enfrentamos nossa sociedade, no nosso país, na nossa cultura e quanto aos próprios dilemas da vida, né? Então, a igreja, por um bom período aí, estava se mostrando uma igreja que tem poucos argumentos para lidar com assuntos de depressão, por exemplo, poucos argumentos com relação a aborto, poucos argumentos com relação às questões, a cultura, as diversas religiões, né? E essa é uma questão que, poxa, a gente precisa parar para pensar, até mesmo sobre política, né? A igreja é aquele lugar aquelas pessoas que não sabem conversar sobre política. E é interessante que isso é uma realidade tão grande que, certa vez eu estava conversando com um rapaz da igreja e tudo mais, e a gente estava conversando justamente sobre essa questão da dificuldade que existe entre haver uma harmonia, né, entre os sistemas políticos, e o papel da igreja nisso tudo.
E uma das frases era insaciável no meio dessa conversa, que era o seguinte: a igreja que não luta por essa causa não pode, de alguma maneira, ser igreja de Jesus, porque Jesus viveu para isso. E a luta foi atrás disso para quebrar o nosso sistema, mudar o nosso sistema e tudo mais. E a nossa conversa foi indo, e a gente começou a dialogar sobre essas questões de sistema, de esquerda, de direita, começamos a conversar sobre o posicionamento da igreja, e aí a gente foi conversando e aprofundando, até chegar ao ponto de qual é o problema, o grande problema da humanidade. É o sistema? É a igreja? Qual é o grande problema da humanidade? E aí a gente começou a chegar no coração, e o argumento final nessa conversa da pessoa que estava conversando comigo era: se a gente for culpar o coração do homem, a gente não tem a quem culpar, e a gente não tem como mudar nada. E esse foi o argumento final, de fato. Você chegou na conclusão exata. A solução que a igreja precisa trazer para o mundo é uma solução de coração. E se a gente for caminhar por outros âmbitos, a gente vai perder de foco aquilo que de fato nós temos como principal argumento e como principal função, que é anunciar a redenção da humanidade, a redenção da cultura, a redenção do sistema a partir da redenção do coração do homem, né? Então, a gente precisa dialogar em todas essas diversas esferas, e essas conversas acontecem no dia a dia da igreja. A apologética ela é colocada na defesa de uma sã doutrina. Quando a gente ensina sobre divórcio e recasamento, quando a gente ensina sobre falar em línguas ou não, a gente está, de fato, defendendo a sã doutrina da maneira que deve ser defendida. Então, esses são pontos importantes aí que a gente precisa dialogar, de fato, não só dentro da igreja, mas também com os assuntos concernentes à nossa vida social, com esse mundão aí. Bom, eu já estou sabendo que daqui a pouco o pastor Júnior vai mudar de assunto, não é? Mas eu vou fazer uma pergunta que a Isabel Macedo está fazendo. A Isabel foi nossa aluna um tempo atrás, está morando no Nordeste, e ela faz uma pergunta, eu vou tentar aqui parafrasear, talvez apareça aí. Ela fala que quando a gente vai passar a apologética, quando a gente entra nessa discussão, eu refazendo a pergunta que está aí na tela, não fica parecendo, quando a gente entra nesse tipo de discussão, de defender a fé, de fazer, que a gente é arrogante, que a gente é dono da verdade, não é? A gente é acusado disso, de quando a gente entra para colocar os absolutos, é só a sua ideia, né? Você não vai ficar demovido da sua ideia, nós somos acusados disso. Eles acusam a fé, né? Eles distorcem a fé, e quando a discussão entra, a aplicação é sempre a percepção de, você é arrogante, você não muda a sua posição, é só a sua verdade. Como é que a gente faz para passar a beleza do evangelho, não é? Sem entrar numa discussão tão aguda a ponto de virar um bate-boca nesse sentido e ficar a impressão arrogante? Legal, é uma boa pergunta, e eu acho que essa pergunta ela se torna muito real quando a gente encara a apologética como um meio único, ou fim, ou objetivo que a gente tem para convencer outras pessoas. A gente não tem esse fim. A defesa da nossa fé não tem como fim ganhar dos argumentos dos outros. Não tem como fim meramente convencer as pessoas. É mostrar que, de fato, aquilo que cremos não é só razoável, como é digno de inteiro crédito para ser acreditado, para ser crido, né? Então, a gente olha, eu gosto muito desse texto, eu vou ler aqui, mas Tito, capítulo 2, versículo 10, ele vai falar ali sobre as instruções para os diversos grupos sociais, e por aí vai, mais velhos, mais velhas, vai caminhando. E no versículo 10 ele fala o seguinte: a não roubá-los, continuando com o texto anterior, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Então, quando a gente está lidando com incrédulos, ou quando a gente está lidando com pessoas que não partilham da mesma fé, a gente está mostrando a beleza, a gente está mostrando de fato o porquê cremos no que cremos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, em diante, vai seguir o mesmo processo, onde a nossa vida se torna uma parte desse argumento de que a nossa fé, ela é crível, ela é real, e ela, de fato, transforma.
Então, quando a gente não parte do pressuposto de que precisamos ganhar dos argumentos dos outros, mas sim mostrar a beleza daquilo que cremos, eu tendo a crer que a gente não vai passar um ar de arrogância, porque a gente vai dar ouvidos àquilo que eles estão falando e a gente vai querer responder legitimamente aos questionamentos que estão sendo levantados, mas não necessariamente para quebrar os argumentos deles, mas para mostrar a beleza do evangelho que há na palavra de Deus. E aí, então, quando a maneira de não parecer arrogante é não ser arrogante. Exato, né? É a nossa vida de alguma maneira. Agora, quando a gente lida com pessoas da fé, e é isso aqui eu acho interessante, daqueles que, de alguma maneira, dizem compartilhar da mesma fé, olha só que interessante o que diz Tito, capítulo 1, versículo 9. Apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como você foi ensinado, para que seja capaz de encorajar a outros pela sã doutrina e a refutar os que se opõem a ela. Então, quando a gente fala sobre o meio cristão, a gente de fato precisa ser aquele que defende ferrenhamente a sã doutrina, com todos os argumentos possíveis, para mostrar que o falso ensino é um falso ensino. A gente vê isso em diversos lugares. 2 Pedro talvez a carta aí que vai ser mais dura com os falsos mestres, os falsos ensinos. Judas, né, vai ser esse lugar onde vai ser discutido sobre os falsos mestres, e você vai ver que nesses lugares não tem conversa. O próprio Cristo, né, ele é duro demais com os fariseus, ele é duro demais com os hipócritas. Então, a ideia é você ser terno com aquele que precisa ouvir de Jesus e conhecer Jesus, e você precisa ser, de fato, incisivo, você precisa ser, de fato, alguém conhecedor da palavra, a ponto de refutar os falsos ensinos que surgem dentro da própria igreja. Judas, capítulo 3, versículo 3. Isso 3, tudo você está falando, de novo, naquela diferença que você estava trabalhando de apologética interna e apologética externa. Né? Exato. Eu acho que esses dois pontos, para mim, na minha opinião, queridos, ele é fundamental para a gente definir qual vai ser os nossos passos na conversa, né? Uma vez que a gente está lidando com incrédulos, a nossa maneira de argumentar é uma. Quando nós estamos lidando com pessoas que compartilham, ou que pelo menos dizem compartilhar da mesma fé, a nossa postura deve ser outra, né? Óbvio, sempre querendo a remissão, sempre querendo o arrependimento, a transformação, mas, de uma certa maneira, a gente precisa ser mais duros nesse sentido, incisivos naquilo que a gente precisa falar. Judas, versículo 3 e 4, diz o seguinte: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiadas aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Olha só esse texto. Aqueles que dizem compartilhar da nossa fé e distorcem o evangelho, eles precisam ser desmascarados, né? E não é à toa que a gente, então, bate de frente com, de fato, falsos mestres que se levantam no nosso dia a dia, que trocam o evangelho por política, que trocam o evangelho por dinheiro, né? Eu acho que a gente podia aproveitar esse momento, né, que a gente está nesse debate, principalmente da questão interna, depois a gente pode trabalhar a questão externa também, mas, pastor Evandro, eu queria que você elencasse para a gente aí eu não sei qual vai ser a amplitude aí da questão, mas pelo menos aí uns 2 ou 3 pontos a respeito dessa apologética interna, que a gente já entendeu aí pelo seu posicionamento, que são questões assim de origem doutrinária que estão incomodando a igreja. Sim. Quais seriam para você aí esses pontos mais importantes que a gente deveria debruçar, gastar mais tempo, gastar mais cérebro, gastar mais oração, gastar mais coração, tentando combater para a igreja ter saúde, para a igreja se orientar? Quais seriam esses temas? Acho que não fugiria daquilo que tivemos na reforma, né? Sola Escritura, Sola Gratia e por aí vai. Mas a gente poderia pensar em alguns aspectos nessa apologética interna, sobre a importância dela, no sentido de onde está sendo o ataque à nossa fé cristã. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em fé,
Geralmente as pessoas vão assimilar fé com salvação. Então, é a fé em Cristo que nos salva, então é a fé salvífica. Mas quando a gente olha, por exemplo, no conteúdo bíblico, no Evangelho, a gente vê que a fé, ela não é só a fé salvífica, mas a fé, ela também é esse conjunto de doutrinas que formam o nosso estilo de vida, que corrigem nossa cosmovisão e que nos apontam para Cristo como, de fato, o Deus homem, como, de fato, aquele que não tinha pecado, como, de fato, o Redentor da humanidade. Né? Então, a gente olha para esse conjunto de doutrinas como também um aspecto da fé que temos, né? Basilar, o que forma a nossa fé. A gente olha para a questão das virtudes, né? Essas características de Cristo em nós, que são evidência dessa fé, ou que demonstram essa fé. Então, a gente olha para a fé, a gente não pode olhar meramente meramente eu falo entre aspas, tá? Entendam isso, mas a gente não olha apenas para a fé salvífica, mas tudo aquilo que envolve a fé no conteúdo bíblico. Então, o conjunto de doutrinas é essa parte que está sendo atacada. Então, a gente precisa, sim, defender a sã doutrina. Então, como é que a gente defende isso? Primeiro, de fato, defendendo os falsos ensinamentos. Então, a gente olha para o neopentecostalismo, por exemplo, com a teologia da prosperidade. É um ataque à fé cristã, né? E a gente precisa fazer essa defesa, a gente precisa, de fato, mostrar que existe diferença entre o cristianismo e o que o neopentecostalismo vai nos ensinar. A gente precisa lidar com questões importantes dentro do evangelho, lidando com as crises, por exemplo, da superioridade ética, moral da Bíblia, diante de tudo aquilo que o nosso mundo está falando hoje. Então, a gente vai olhar aí, vamos dar um exemplo, por exemplo, para a sexualidade, né? Onde dentro da igreja está começando, ou já há muito tempo existe o argumento de que todas as formas de amor são aceitáveis diante de Deus. E aí a gente precisa fazer uma correção, por exemplo, do que é amor, né? O que é amor olhando para a palavra de Deus? O amor, ele só é algo real para nós porque, de alguma maneira, 1 João vai nos ensinar isso, porque Deus nos amou primeiro. E o amor que nós temos como referência para ser vivido e ser aprendido e ser decidido é o amor do próprio Senhor e o amor que ele declara nas Escrituras. Então, a gente vai olhando para essas grandes questões que vão surgindo de ataque, de fato, para a doutrina bíblica, para a sã doutrina que vem na palavra de Deus. Então, a gente lida com isso, a gente lida com a Bíblia sendo escrita por homens, por exemplo, né? E isso, gente, é tão real, porque dentro da igreja, eu já, num aconselhamento bíblico, uma pessoa falou, mas isso foi o que Paulo disse, não foi o que Jesus disse. Pô, a pessoa olhou para mim e falou isso. Eu falei, mas como assim foi o que Paulo disse, não foi o que Jesus disse? Então, a gente precisa começar a trabalhar aqui o quê? O que é a Bíblia, a autoridade da Bíblia, né? E precisa lidar com o pensamento claro de que Deus, a inspiração bíblica, né? Deus, ele de fato moveu homens para escrever a sua revelação. Então, Paulo é um desses caras, né? É um desses servos de Deus que foram utilizados e que falou da parte de Deus. Só que as pessoas fazem separação. Por exemplo, eu prefiro ficar com o silêncio de Jesus do que com o escrito de Paulo. Já ouviu essa frase em algum momento na sua vida? Então, a gente vai lidar com essas questões. E a apologética, ela é extremamente necessária nesses aspectos. A gente olha, por exemplo, para 1 Coríntios capítulo 7, né? Não falo eu, mas o Senhor, depois não eu, mas não o Senhor, mas eu. Mas o que ele está falando? Ele está falando justamente daquilo que Jesus disse explicitamente com eles todos ali, e aquilo que, de fato, Deus deixou através da Escritura. Então, isso aqui é muito importante para a gente começar a diferenciar e separar nesses pontos, né? Então, há muita coisa para a gente conversar, mas a igreja, ela está sendo atacada por todos os lados. Hoje, por exemplo, está sendo atacada socioculturalmente, né? Então, a gente olha aí para as diversas religiões, eu já ouvi de membros, por exemplo, né? Eu vou falar um só, mas que outros também creem assim. Olha, eu creio no Deus, mas não necessariamente no Deus do cristianismo em si. Mas como assim, né? Então, a gente está começando a ter esse tipo de interferência naquilo que a Bíblia nos ensina, a partir da quebra da autoridade da Bíblia, e por aí vai. Então, a gente
a apologética é indiscutivelmente necessária no púlpito, na mensagem, no aconselhamento bíblico, na conversa do dia a dia. A gente vai precisar lidar com essas questões. Muito bem. A Janete Franco, ela faz uma pergunta aí, acho que... e depois eu vou fazer uma pergunta do Samuel, que também me fez. Com esse avanço da ciência, tudo, a gente pode dizer que fé, religião e a própria ciência podem caminhar juntos, ou elas são água e óleo que não se misturam de maneira nenhuma? Ou se você conversa sobre fé, religião e ciência, vai dar problema? Não, eu acho que só vai dar problema se a gente, de alguma maneira, sobrepor a palavra de Deus com aquilo que eu acho, né? Esse vai ser a única fonte de problema nesse sentido. A gente vê, já foram falados grandes nomes aí, né? Tanto do professor da aula magna, quanto do próprio Adalto Lourenço, aí de outros grandes nomes que nós temos, mas a gente vai olhar para a ciência ela está envolvida na nossa fé, né? A gente não tem tem por que dividir fé e ciência, né? O Deus da ciência é o mesmo Deus da fé. Então, a gente precisa, sim, dialogar e utilizar isso. Agora, quando eu penso em fé e religião, aí eu já tenho um pouquinho mais de crise. Em que sentido? Pela definição primária que eu dei logo no início, falando sobre fé, o evangelho, falando sobre o cristianismo. Eu não creio que o cristianismo ele seja uma mera religião. E aqui a gente parte de uma premissa básica do que seja religião, talvez simplista até, mas a religião vai ser, de alguma maneira, aquilo que nós tentamos fazer para chegar até Deus, né? Essa tentativa de ter essa ligação com o espiritual, com o Senhor. E aí a gente tem diversas religiões. Mas, quando a gente fala sobre o evangelho, a gente não está falando de uma religião, a gente está falando de Romanos capítulo 1, versículo 16, por exemplo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas não só o poder de Deus para a salvação, mas também a maneira pela qual nós nos relacionamos com o Salvador. Efésios, capítulo 3, vai nos ensinar ali, Paulo dizendo, ele vai falar que eu quero conhecer a Jesus. E a palavrinha conhecer a Jesus não é um mero intelectual, não é um mero conhecimento com base na razão em si, mas é um conhecimento daquele objeto, que no caso é Jesus, né? Conhecer a Jesus de tal maneira que aquilo que Jesus começa de alguma maneira a transformar quem sou, a ponto de eu ter características deste a quem estou conhecendo. Então a gente olha para essa definição e eu tenho dificuldades, né, de falar, olha, o cristianismo é mais uma religião em si. Eu tenho dificuldades para falar isso. É óbvio que as várias ramificações que a gente vê por aí podem ser declaradas como religião, mas o evangelho em si, ele não será. Ele será, na verdade, a salvação para todo aquele que crê. Então, eu tenho dificuldade nesse sentido de falar de fé e religião. Obviamente, Tiago vai nos falar sobre religião. Se você quer viver uma religião pura e santa, vai cuidar dos órfãos, vai cuidar das viúvas, e por aí vai, né? Mas tudo isso pode ser conversado, pode andar junto, desde que nós entendamos. O evangelho, ele é o ponto, é o cerne, onde há de fato salvação e onde há de fato relacionamento com o Criador, com o Salvador. O que outras religiões ou tentativas de espiritualidade não podem nos proporcionar, né? Ok. Pastor Cacuto? Evandro, o nosso tempo ele é curto e por isso nós precisaremos de uma outra oportunidade para discutirmos outros assuntos ainda ligados à questão apologética, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Estamos diante de uma pandemia e o questionamento que a gente ouve por todo lado é onde é que Deus está? Um Deus bom agiria para que esse problema não afetasse a humanidade. Como é que você lida com essa questão de um Deus soberano e com a realidade do sofrimento e o mal? Essa pergunta aí, vocês deixarem para o final, ela é difícil, eu vou te falar, porque quanto tempo eu tenho para responder isso aí? 1 hora, 2 horas? É a pergunta do milhão.
Eu tenho 1 hora, 2 horas, quanto tempo eu tenho aí? Só para saber. 3 minutos. Mas, quanto? 3 minutos. 3? Aí você sujou comigo. Mas vamos lá. Coisa rápida, então. Primeiro que esse argumento, e aí a gente já passaria para o argumento externo ou para a apologética externa, mas esse argumento de que, por exemplo, o Deus soberano que deixa vir esse mal é um argumento ateísta, né? Então, a gente olha para o argumento ateísta, por exemplo, se Deus existe, ou se Deus existisse, ele não poderia deixar o mal existir, porque isso negaria a sua bondade. Isso é um argumento ateísta, né? Se Deus existe, logo o mal ele não deveria continuar sendo ativo em nosso meio. Isso é um argumento ateísta, isso não é um argumento cristão, tá? Então, onde a gente coloca a soberania de Deus nisso tudo? Cara, ó, vocês fizeram uma maldade comigo, responder isso em 3 minutos é demais, viu? Mas vamos lá. A soberania de Deus... A gente gosta. Vocês gostam, né? A soberania de Deus, a gente pode dividir, não a soberania, mas a gente pode dividir o reino de Deus de 2 maneiras. Primeiro, o reino eterno, que nunca perde o controle, ou que de maneira alguma deixa de ser ativo. E a gente tem o reino mediado, ou o governo mediado, ou a soberania mediada, que é essa soberania que nós vemos aqui na Terra, onde temos reis, onde temos governantes, sistemas e por aí vai. Nessa soberania mediada, o homem mostrou e provou cabalmente que é incapaz de representar a Deus por si só, por causa da corrupção do mal. A partir da queda, Gênesis capítulo 3, não só o homem em si caiu, como tudo aquilo que ele se relaciona, a cultura, a sociedade, a natureza, tudo começou a se definhar por causa do pecado. Então, a corrupção do homem atingiu a todas as áreas da vida e do universo. Quando a gente lida com os problemas, tragédias como um todo, de doenças e por aí vai, a gente está lidando com um aspecto dessa maldade, que, sim, é ocasionada pelo pecado, mas que Deus, na sua soberania, ainda assim permanece no controle da história. E aí, como é que eu posso dizer isso? Eu posso dizer isso no sentido de que a história não perdeu o controle, porque a história já está definida no fim. O Deus soberano é aquele que prometeu e aguarda até que todos aqueles que são seus filhos se arrependam, para que, de fato, coloque um fim e termine com tudo aquilo que existe nesse mundo. Esse seria um dos argumentos que a gente utiliza na defesa aí da soberania de Deus, se bem que Deus não precisa disso, mas seria o grande argumento no sentido de que, escatologicamente, todo esse mal terá fim. Mas enquanto esse fim não chega, nós estamos debaixo, de fato, daquilo que é consequência do pecado humano, daquilo que é consequência da maldade humana. E isso vai se desdobrando de todas as maneiras, tanto no meio social, quanto no meio também fisiológico, né? Então, acho que são maneiras da gente responder a isso. Fala, querido, tem mais coisas para falar aqui, mas vocês são fofos. Simplificando isso, a gente fica com a fala da filha do Billy Graham, né? Quando foi perguntada sobre isso, sobre as... E ela fala, pô, a gente fica lutando para botar Deus para fora. Depois acontece as tragédias e tudo, por que ele não estava lá, né? Sim, exatamente. A gente põe ele fora da escola, a gente põe ele fora do nosso trabalho, a gente põe fora da vida cotidiana, aí acontece alguma coisa, pô, por que Deus não foi lá me atender? Não é como se ele fosse um mero serviçal das nossas vontades e da nossa coisa toda. O Samuel Cardoso, ele faz uma pergunta assim, todo cristão tem que ser um bom apologeta ou ele consegue ser um bom evangelista sem ser apologeta? Boa pergunta. Legal. Todo cristão precisa manejar bem a palavra de Deus. Isso é um ponto pacífico, né? Então, todo cristão ele tem que desejar conhecer a Deus. E isso através da própria palavra, através da revelação. Então, todo cristão ele precisa ter isso na sua mente. Eu não posso conhecer Deus sem gastar tempo com Ele, sem gastar tempo com aquilo que Ele decidiu deixar revelado na sua palavra. Então, isso aqui é extremamente importante para a gente entender. Baseando nisso e conhecendo isso, sabendo disso, quando a gente se debruça na palavra, a gente começa a entender melhor
como Deus age na história, sua obra e seu plano, a sua boa vontade, o seu plano de redenção da humanidade. Diante disso, a gente tem boas maneiras de começar a argumentar e defender a fé que tanto cremos e que nós entendemos que é a que salva a humanidade. Então, todo crente ele precisa conhecer bem a palavra de Deus. E aí, a gente vai caminhar, e inevitavelmente, a gente vai caminhar para um estudo bíblico mais aprofundado a cada vez que a gente conhece mais a Jesus. A gente vai caminhar pela apologética, a gente vai caminhar pela teologia sistemática, a gente vai caminhar pela teologia bíblica, a gente vai caminhar por todos esses aspectos da vida cristã. E aí, só enganchando nessa pergunta aí, o João Paulo, o JP, é o seguinte, entra na pergunta também, todo pastor tem que ser apologeta? Eu acho que essa é uma boa pergunta para a gente também, tá? E aí eu entro muito em Efésios, capítulo 4, onde alguns foram chamados para evangelistas, outros para não sei o quê, no final ele fala assim, outros para pastores mestres, tá? Alguns vão entender que é pastor e mestre, coisa separada. Eu não creio nisso, eu creio que ali seja pastor mestre, pelo grego, e a gente vê o seguinte, todo pastor precisa defender a igreja, é um argumento básico para entender que pastor deve ser mestre. Ele deve defender a igreja ou as ovelhas de Cristo dos falsos ensinos. Então, ele tem que ser um apologeta, ele tem que ser um mestre. Mas o contrário não é real. Nem todo mestre precisa ser pastor, porque pastor, de fato, é um chamado de Deus, assim como ser um mestre também é um chamado de Deus. Mas o pastor envolve essa ideia do domínio da palavra, do manejar bem a palavra de Deus, a ponto de defender a igreja de Cristo dos falsos ensinos e por aí vai, né? O que é que a gente vê em 2 Pedro, por exemplo. Antes de passar a última pergunta para o Júnior fazer, eu vou fazer uma pergunta tem a ver com isso aí, né? Você acha que o enfraquecimento dos púlpitos de nossas igrejas tem a ver com a negligência do estudo apologético? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E aqui, olha, querido, e aqui nem tanto, eu nem caminharia tanto para a ideia da apologética externa, tá? Eu acho, a apologética externa, ela é muito importante, sem dúvida alguma. Mas quando a gente está falando da saúde da igreja, da doutrina, por exemplo, o pastor que não se esmera em, de fato, aprender a defender a sã doutrina é um pastor que está falhando miseravelmente na sua missão como pastor. O pastor é aquele que vai caminhar. A gente lembra, por exemplo, o Richard Baxter, né? Richard Baxter, cara, ele ia de casa em casa, visitando e fazendo ali a catequese, né? Ensinando, e ali foi o lugar onde ele viu que os crentes eles não conheciam de fato sobre a soberania de Deus, sobre a glória de Jesus, sobre o Jesus Cristo homem e Deus, sobre de fato entregar a vida a ele em todas as esferas da sua vida. Então, o pastor que não ensina e que não estuda a palavra propriamente dita, não lida com as questões, as dificuldades da Bíblia, é um pastor que vai falhar na sua exposição bíblica também. Inclusive, é uma das questões que a gente fala sobre apologética e também sobre hermenêutica, né? A ideia de que a Bíblia ela tem textos difíceis. Como é que você vai lidar com ele? Se você não de fato se debruçar sobre ela. Se você não de fato buscar entender aquilo que a Bíblia diz e argumentar de maneira coerente, de maneira fundamentada aquilo que de fato Deus está querendo dizer para o leitor da época, aquilo que o autor está escrevendo, o pensamento e a cultura do autor na época. Então, tudo isso envolve apologética, de uma certa maneira. E aí, a apologética interna de maneira muito mais clara. Mas, obviamente, dentro da igreja, surgem os questionamentos científicos, o problema do mal é uma grande questão e que nós vamos acabar respondendo que não está em nosso poder entender o sofrimento do justo, que, na verdade, foi mais ou menos o que eu acabei tendo que dizer ali nos 3 minutos que vocês me deram, né? Não está em nosso poder entender o sofrimento do justo e nem a prosperidade do ímpio, né? A gente olha para Salmo 73, por exemplo, de Asaf, né? E quando ele começa a questionar sobre essa injustiça que a gente vê no mundo, Eclesiastes, por exemplo, é uma grande evidência disso. A gente olha para essa injustiça e a gente, é algo pesado demais para a gente entender. Porque como a gente que busca o Senhor e quer viver próximo de Jesus, não consegue ter um carro do ano, não consegue ter uma casa própria, passa por dificuldade para pagar as contas do mês, e o ímpio, maldoso ali, corrupto, está ganhando dinheiro e vivendo em paz, sem ser preso, sem nada. É algo difícil demais e pesado demais para nós pensarmos. Mas o Salmo de Asaf, por exemplo, vai falar lá, até que
entrei no templo, até que atentei para a presença do Senhor. E aqui é muito importante que o ponto de virada do cristão é quando ele olha para a soberania de Deus e não para a condição que ele está vivendo, e não para a condição horizontal que nós vivemos, mas sim para aquele que conhece e sabe exatamente aquilo que se deve passar em nossas vidas. Jó, por exemplo, vai falar com isso. Eu acabei voltando aqui para o problema do mal, tá? Mas Jó não entendeu a razão do sofrimento dele em nenhum momento no livro de Jó. Em nenhum momento. Só no final ele vai lá e fala assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas qual a razão do meu sofrimento? Por que eu sofri? Por que aconteceu tudo isso comigo? Eu só sei que agora eu te conheço, né? Então é interessante a gente olhar para essa soberania de Deus, né? Bom, nosso tempo é extremamente curto, eu vou passar para o pastor Júnior para ele fazer uma última pergunta. Legal. Muito bom, pastor Evandro, obrigado. Eu queria que você desse alguns conselhos aí para a gente. Você já deu alguns conselhos para pastores, mas desse para a igreja, para os crentes. A gente também é crente, não é pastor, mas é crente também. De como a gente se preparar, né, para a gente poder lidar. Porque eu estou entendendo aí, por tudo que eu ouvi hoje, a apologética não é uma ferramenta de outro mundo que tem um propósito que ninguém consegue entender. Ou seja, a gente, você insistiu bastante nisso. Você está preparado para dar razão da nossa fé, para explicar as principais questões e para mostrar a beleza do Evangelho. Quais as dicas que você dá aí para a gente estar preparado para conversar com as pessoas, para apresentar Jesus de uma forma mais eficiente? Aí eu estou pensando bastante na evangelização. E qual que é o papel também do nosso testemunho, né, da nossa própria vida como reflexo disso? Dá umas dicas para a gente colocar em prática amanhã mesmo. Tá. Legal. Vamos parar para pensar aí, dicas práticas, né? Primeira coisa que a gente precisa começar a fazer é parar de pensar na Bíblia como meramente um livro. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que a gente precisa entender quando a gente olha de fato, para o cristianismo, e olha de fato para a gente como testemunhas daquele que morreu e ressuscitou e virá um dia para nos buscar. A gente tem que parar de olhar para a Bíblia como um mero livro. A gente, de fato, tem que olhar para a Bíblia como a palavra de Deus que nos foi deixada. Deus escolheu a Bíblia, Deus escolheu a nossa linguagem para se revelar a nós. Então, a maneira mais prática que eu vejo para a gente começar a conhecer melhor a Deus e apresentar o Deus verdadeiro é conhecendo a palavra dele que ele deixou para conhecê-lo, né? Então, esse é o primeiro ponto, é dedicar-se na leitura da Bíblia. E isso não é algo fácil. E isso não é algo assim, o pastor ele consegue fazer isso normalmente, o crente que é líder consegue fazer isso, mas eu que estou ali na igreja, não sou líder, para mim isso é muito difícil. Não, isso é difícil para todos. A disciplina de você buscar o Senhor na palavra de Deus, na leitura bíblica, na oração, é uma disciplina que a gente vai construindo e que a gente luta para viver, porque o nosso coração não quer viver isso. O nosso desejo é a gente conhecer bem, conhecer a teologia, ter apenas o intelecto ali, a sabedoria de tudo, o conhecimento de tudo, mas não é assim que se vive o cristianismo. O cristianismo se vive basicamente do relacionamento com o nosso Senhor, através da leitura da palavra e através da oração. Então, o método prático para você começar a falar bem de Jesus e falar verdadeiramente de Jesus para as pessoas é você começar a conhecer melhor Jesus através da Bíblia e através da oração. Uma segunda maneira que a gente precisa pensar aí, para a gente começar a viver isso, e mostrar a beleza desse evangelho, é colocar em prática aquilo que a gente lê da palavra de Deus. A gente pode saber e a gente pode não viver, né? É aquela famosa faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então, é importante a gente parar para pensar aqui e falar, peraí, aquilo que a gente conhece de Jesus, a gente precisa viver para Jesus. Não é à toa que Gálatas 5, por exemplo, vai falar, aquele que vive pelo Espírito, ele de fato anda no Espírito, né? Ele de fato mortifica a carne, ele se enche do Espírito. Efésios, capítulo 5, vai dizer para a gente não perder tempo, antes a gente remir o nosso tempo para conhecer a vontade de Deus e fazer essa vontade. Então, é esse resgate do tanto tempo perdido através de viver aquilo que Deus tem nos ensinado já. A terceira coisa é falar de Jesus. Você não vai conseguir apresentar a Jesus se você não começar a falar. Mas eu não sei falar, eu não consigo. Começa. Você tem que, de alguma maneira, você vai começar.
No primeiro você vai engasgar, no terceiro você vai ficar nervoso, o quarto vai levantar um argumento que você não vai receber responder, mas você precisa começar a falar, para saber falar de Jesus para aqueles que não conhecem ainda. Então, são maneiras da gente começar a exercitar isso, né? E aí a gente pode pegar a vida com a igreja e grudar no seu pastor, grudar no líder do seu pequeno grupo, grudar e fazer discípulos, né? Juntar com pessoas à sua volta na igreja e começar a ajudar pessoas a andarem com Jesus. Isso vai fazer com que você conheça mais Jesus e comece a falar de melhor maneira daquele Jesus que a Bíblia revela, que nós cremos na palavra de Deus. Então, são coisas importantes aí que nós precisaríamos pegar na pauta aí e seguir a risca. Coisas básicas. É o que você falou, não é um bicho de 7 cabeças. Se a gente começar a viver essas pequenas coisas, a gente vai perceber que o evangelho ele é muito mais lindo do que a gente já sabe e tem muito mais a falar do que a gente já ouviu, né? Então, é importante a gente parar a pensar nisso aí. Muito bem, a gente está chegando ao final, infelizmente, tem muita gente falando lá no YouTube que, nossa, que excelente, foi muito legal e tal. E aí tem uma chamada de que se você perdeu alguma parte disso, gostou, isso tudo vai ficar no YouTube, STB MISPA, que é o YouTube do Seminário Teológico Batista MISPA, você pode passar para os seus amigos, passar para as pessoas, ou rever, não é? Se você quiser anotar, porque o pastor Evandro falou que isso cai na prova, irmãos. E, de alguma maneira, eu quero agradecer aqui, com um coração bastante grato ao pastor Evandro, por ter se disposto a estar aqui com a gente nesse momento tão difícil de isolamento para todo mundo, onde o seminário deu uma parada. Eu ainda vou passar a palavra para uma última colocação do pastor Caputo, diretor do Seminário Teológico Batista MISPA, mas eu vou pedir para você que assistiu essa live, que você vá lá no site, no YouTube, não é? No canal do YouTube do seminário, dê lá a sua curtida, acione o sininho, porque nós estaremos aqui todas as segundas-feiras desse ano, passando uma revisão aí com todos esses teólogos para falar de vários textos, sistemática, história da igreja, hebraico, hermenêutica, exegese. Hoje foi apologética, a gente vai passar por todas essas matérias. Então, você é nosso convidado para estar aqui sempre conosco. Essas lives ficam salvas no canal STB MISPA. Pastor Cacuto, considerações finais antes de passar para o Evandro e as considerações dele. Agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, ao professor Evandro, alegria muito grande, a remanescente do Seminário Bíblico Palavra da Vida, e eu me alegro por sua apresentação, seu trabalho, e, ao mesmo tempo, a me alegrar pelas igrejas. As nossas associações, a Abafer e Sudocap, elas têm cuidado, têm tutoriado o nosso seminário, e todas essas decisões, inclusive a suspensão do semestre, elas passaram pela orientação, especialmente da Sudocap, e então nós esperamos que agora no segundo semestre, no primeiro semestre, agora em 2021, retornando às aulas. Creio que aqueles que ainda estão ou estavam na dúvida, pelo menos hoje, essas dúvidas foram redimidas e então você use os canais que estão ali de como entrar em contato com o MISPA e pode garantir a sua inscrição para março de 2021. Pastor Evandro, Deus abençoe o senhor. Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo, viu, queridos professores aí, vocês são especiais. Obrigado por esse privilégio de estar junto e de poder falar um pouquinho aí. Podia ter falado muito mais e melhor, né? Mas Deus sabe de tudo. Só queria deixar alguns livros aí, eu acho que legal para quem tem interesse e quer conhecer um pouquinho mais de apologética e se aprofundar um pouquinho aí nesse estudo. Tem um livro muito legal que vai, de alguma maneira, vai tratar de diversos assuntos, você vai procurar e vai achar, e vai conversar, e vai ver a defesa disso, mas do Norman Geisler, Enciclopédia da Apologética, é um excelente livro aí para você ter, para você estudar algumas coisas, né, tem vários assuntos aí importantes. A Morte da Razão, Francis Schaeffer, Como Viveremos, clássico, Schaeffer, né? Também. Clássico, né, não tem como fugir, né?
Como Devo Viver Neste Mundo. Eu falei desse livro já, inclusive nessa live agora, do R.C. Sproul. Livretinho, gente, desse tamanho, muito legal. E eu acho que vale a pena você dar uma lida também, Apologética Pura e Simples, do Alistair McGrath. Outro livro que é um clássico também é o do Ravi Zacarias, Pode o Homem Viver Sem Deus? Esse Gente, Ravi Zacarias, dá uma procurada nos vídeos dele no YouTube, são fenomenais. Eu gosto demais, Então, Jesus Entre Outros Deuses, né, que vai virar um clássico também, já é um clássico. Se você lê em inglês, procure aí o site, procura na internet do William Lane Craig, que ele escreve muita coisa, o site dele tem bilhão de coisas lá para você ler, ele é um desses também contemporâneos muito fortes. E um nome brasileiro aí, Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Esse é muito bom, para quem estava falando de fé e ciência e tal, esse aí realmente é muito bom. Tem um livro do professor que foi lá, o Marcos Eberman, que chama Antevidência, e ele vai falar que, ele é biólogo, né? Então, ele vai exatamente ficar falando isso. Olha, alguém pensou a coisa antes. Muito legal. Antes de tudo. Lee Strobel, Em Defesa da Fé, Em Defesa de Cristo. Esse também é outro classicão, né? Inteligência Espiritual, todos esses livros aí, né? Queridos, eu ficaria aqui até umas 3 ou 4 horas da manhã, mas eu acho que a minha esposa vai reclamar comigo nesse sentido. Então, e eu acho que a esposa de vocês também vai reclamar. Também. Mas Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Ouvir você, Evandro, foi ótimo. Assim como é bom ouvir o Cacuto, ouvir o Júnior, na inteligência de vocês. Isso tem me edificado demais. Eu tenho certeza que edificou nossos alunos e vai edificar ainda muita gente que vai ver esse vídeo aí durante muito tempo ainda. Deus abençoe vocês. Até a próxima segunda-feira, que nós esperamos vocês aqui neste mesmo bate-canal, neste mesmo bate-horário, com um novo professor, um novo tema teológico. Vamos falar de teologia. Teologia. Tchau. Tchau, gente. Até semana que vem. Deus abençoe.